Olá, nobre aluno! Vamos começar agora mais uma aula de língua inglesa. E hoje nós vamos trabalhar com o genitive case. Então vamos lá. O caso genitivo, o caso possessivo, é uma construção específica da língua inglesa. Então você tem que gravar essa informação aí. É a principal. É uma construção específica da língua inglesa, não é? Então, aí serve para indicar quando uma coisa pertence a uma ou mais pessoas. É um assunto muito fácil, mas nós precisamos ter muitos cuidados, porque existem algumas regrinhas, algumas exceções, e você, prestando atenção na nossa aula, vai aprender essa matéria, nesse mais novo assunto, que é o genitive case. Vamos lá. Olha lá uma coisa super importante, né? Apenas colocamos o apóstrofo, né, mais S após o nome do possuidor, ou seja, o dono da coisa. E o que vem depois será sempre a coisa possuída. Então, o dono vem sempre antes da coisa possuída, ok? Então, Jean's car. Olha, esse carro aqui pertence a Jean. O nome dele é Jean. Você coloca o apóstrofo e o S. Quem é o possuidor? Jean. A coisa possuída? Car. Jean's car. This is Jean's car. Esse é o carro de Jean. More examples. Vamos ver aqui mais exemplos, né? The dogs bark. O latido é latido do cachorro. O que é que o cachorro possui? Latido. A coisa possuída, bark. Latido vem depois do S, que vem depois do apóstrofo, ok? Vamos mais. The kids' toys, né? Os brinquedos das crianças. Olha só, coisa possuída, brinquedo. Quem possui o brinquedo são as crianças, né? Então, aqui, olha só. Apóstrofo S. Brinquedo das crianças ou brinquedo de criança, né? Porque quando a gente diz brinquedo de criança, não é só de uma, é para todas, não é? Brinquedo das crianças você tem que especificar, não é? Vamos lá. Olha aqui, quando há dois possuidores para o mesmo objeto possuído, apenas acrescentamos o S ao segundo possuidor. Eu não falei a você no início da nossa aula que tem que prestar bem atenção nas exceções e nas regras. Olha só, apenas nós vamos acrescentar o S no segundo possuidor, ok? Vamos lá. Até, sim, antes de a gente prestar atenção aqui nessa nova frase, até por uma questão de lógica, né? Porque o apóstrofo S vem antes da coisa possuída. Então, se você tem mais de um possuidor, é o último possuidor que vai ficar com o apóstrofo S. Olha aqui nesse nosso exemplo, né? Charles and Fabiana's old house, né? A casa velha de Charles e Fabiana. A última palavra é Fabiana. Então nós vamos colocar o apóstrofo e o S aqui no último possuidor. Se acaso nós invertermos, né? Se colocarmos assim, Fabiana e Charles house. Mesmo que Charles tenha um S, nós vamos colocar o apóstrofo, tá bom? Vamos mais. Olha, mais uma regrinha. Quando há dois possuidores e duas coisas diferentes possuídas, o apóstrofo mais S deve ficar em cada possuidor para indicar a quem pertence cada objeto. Você viu aí mais uma regrinha que você tem que prestar atenção para não cair no erro. É nessa parte que cai no Enem, cai no vestibular e cai na prova. Então, são essas minúcias que vão fazer você tirar uma boa nota ou não. E além da nota, que o que é mais importante é a gente aprender o assunto, não é? Então vamos ver aqui. Olha só. Esse exemplo. Husbands and wives things.
Por que tá desse jeito? Olha só, marido e mulher, coisas de marido e mulher. Então, essa coisa possui não só a um, mas possui aos dois. Olha só, possui a esposa e ao marido. Vamos rever aqui a regra. Quando há dois possuidores e duas coisas possuídas. Então, não é uma coisa que pertence aos dois. Tem as coisas dele e as coisas dela, as coisas do marido e as coisas da esposa. E por esse motivo, nós temos que colocar o apóstrofo S tanto no husband quanto no wives, ok? As coisas do marido e as da esposa. Entendeu? Cada pessoa tem suas próprias coisas. Olha só, presta bem atenção nisso aqui para não errar. Comentário. Olha só, se o possuidor estiver no plural, acrescentamos o apóstrofo. Olha só, the girl's teacher. Por que, professor, a gente não coloca o S, né? Lá atrás eu até coloquei erradamente, mas vamos falar aqui. Por quê? Porque sonoramente, no som, né? Na parte sonora, que é quando você escuta a palavra, já vai ficar subentendido o S. Então, se já tem essa pessoa, você coloca só o apóstrofo, the girl's teacher, o professor das meninas. Olha aí, ou a professora das garotas. No caso aqui, tem um professor, mas aí o gênero é o que menos importa. Até porque teacher em inglês é professor e professora, não é? Temos mais um comentário aqui. Nesse segundo comentário, olha só isso aqui, gente. Olha, presta bem atenção, aluno, aluna, que nessa parte aqui é muito fácil de ocorrer uma questão com este tema no Enem ou num concurso ou no vestibular de alguma faculdade particular. Vamos ver aqui, olha só. Vale salientar que no caso de nomes bíblicos usamos a preposição of. Of, isso, tem som de V sim, mesmo sendo com F. Você não escutou errado. Of, antes do nome. Por que, professor? Porque um livro clássico, um livro antigo, e lembrem que o inglês, assim como o português, teve inúmeras mudanças ao longo do tempo. Né, a língua é viva, a língua tem, ela evolui, ela tem mudanças, isso é para que aconteça essa adequação aos novos tempos. Então, antigamente, nós tínhamos o of antes do nome e não o apóstrofo. Não é? Até tínhamos em algumas situações, mas era tido como linguagem vulgar até, ok? Então, nós vamos ver em livros bíblicos e muito antigos, não é? Especialmente livros canônicos, a Bíblia e outros livros muito antigos, tidos como livros muito importantes, nós não vamos ver o apóstolo, vamos ver a preposição of. Por exemplo, né? The Book of Isaiah, né? O livro The Book of Isaiah, né? O livro de Isaías. Então você vai ver aqui a preposição e não o apóstrofo S. Olha só, você vai ver a preposição e não o apóstrofo S. Quando? Quando for um livro da Bíblia, ok? Vamos mais? Outro comentário aqui importante que você tem que tomar nota e prestar bem atenção. Quando o substantivo for composto, usamos S apenas na última palavra. Olha só aqui essa palavra horrorosa que é sogra. My mother-in-law. O que é mother-in-law? Sogra, né? Mãe na lei, mother-in-law. É uma palavra composta por 3 palavras. E você vai colocar o apóstrofo S simplesmente na última palavra, né? My mother's-in-law farm, né? A fazenda da minha sogra. Cruz. Vamos lá. Comentário número 4. Há casos em que usamos o duplo possessivo. Isso, nós usamos o duplo possessivo. Ou seja, usamos a preposição of, de, do, da, mais apóstrofo S. She is an acquaintance of my mother's. Olha só,
Ela é uma conhecida da minha mãe. She is an acquaintance. She is an acquaintance of my mother's. Olha só, há casos em que usamos o duplo possessivo, ou seja, usamos a preposição of, de, do, mas o apóstrofo S. Prestem atenção, você não vai ver errado. São essas coisas que a gente tem que decorar, gente. Vai ter que decorar. Não tem jeito, não tem regra. O inglês é assim. Você não procure colocar o seu conhecimento da língua portuguesa no inglês, porque senão vai dar errado. Tem que aceitar o inglês como ele é. Não me pergunte por causa dessa regra. Nós vamos ter até alguns comentários sobre isso, mas o inglês é desse jeito. Eles comentam e falam até em escolas e universidades para criarem regras para facilitar a aprendizagem. Mas até agora o inglês é mais decorar a regra do que saber por que ela existe, não é? Comentário número 5. Quando falamos de nome próprio ou de sobrenome que já termina com S, temos duas possibilidades. Acrescentamos apenas o apóstrofo ou acrescentamos mais um S. Olha só, aqui ó, brinquedos de Carlos, né? Carlos Toys. Aí, se Carlos já tem um S, né? Sonoricamente você já vai ouvir o S na fala, então não precisa colocar o S. Coloca só o apóstrofo, não é? Ou tem essa possibilidade aqui, ó, Carlos Toys. Você pode colocar? Pode. Muda a pronúncia? Carlos Toys. Não muda. Então, tem gente que omite o S, mas por quê? Porque sonoricamente você não vai ver diferença. Quer minha opinião de professor? Coloca com duplo. Porque isso mostra que você é mais culto, é mais formal. E na hora de escrever, você sabe, né? Se escreve de um jeito, se fala de outro. Então é melhor escrever com apóstrofo S. Pelo menos foi assim que eu aprendi na faculdade, assim na escola. E os grandes professores que eu tive, graças a Deus, me ensinaram dessa forma. E essa experiência tem que ser passada, né? Então eu estou passando para vocês. Now it's your turn. Agora é sua vez. What do you think is the right form? É o que você acha que é a forma correta. Não esqueça que o possuidor vem antes da coisa possuída. Vamos lá, aluno, que agora é a sua vez de fazer aqui junto comigo. Vamos lá. Olha só. O quarto de Robert. O quarto de Robert. Como é que a gente faz? Pensa aí um pouquinho. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos lá. Robert's bedroom. Isso. Tem muito aluno que confunde bedroom com bathroom. TH é bathroom é banheiro e bedroom é a sala da cama, o quarto. Então aí, ó, Robert, você coloca apóstrofo S e coloca bedroom. O que? A coisa possuída vem depois do possuidor. E o possuidor seguido de apóstrofo S. Vamos mais? O bolo de Everton. Vamos lá, o bolo de Everton. Como é que vai ficar? Vamos lá. Everton's cake. Olha aí, olha só. Ok? Everton's cake. Vamos mais. O dia do professor. E aí, o nosso dia, dia 15 de novembro aqui no Brasil. Vamos lá? Teacher's Day. Teacher's Day. Eu acho que você deve ter acertado aí do outro lado. É ou não é? Vamos mais. O cachorro de Glória. Ah, que coisa mais linda. Como é que vai ficar? Gloria's dog. Gloria's dog. A calculadora de Lucy. Lucy's calculator. Lucy's calculator. Vamos mais. O capacete do meu pai. Como é que fica? My father's helmet. My father's helmet. Vamos lá. O cavalo do meu irmão. Como é que fica? Esse é bonito, hein, gente? Olha o brilho do cavalo. Olha só o cabelo do cavalo. Meu Deus. Vamos lá.
My brother's horse. My brother's horse. Professor, por que o senhor pronunciou com som de A aqui? E aqui o senhor pronunciou com som de O. É aquela coisa. Quem fala inglês convencionou junto com a sua comunidade que o som de irmão é brothers, brother. E o som de cavalo é horse, horse, e não horse, nem horse, horse, ok? Vamos mais. Aí aqui nós temos um exercício, né? The book is about. Aí você vai falar sobre Jesus' life ou about the Jesus life. Vamos lá? Jesus' life. Não é bom? Olha só. Por que a gente colocou só apóstrofo aqui? Vocês lembram da regra, meus alunos? Vocês lembram? Se a palavra já termina com S, você pode escolher. Coloca só o apóstrofo ou coloca apenas o S. Eu disse que você poderia colocar, né, escolher-se melhor colocar os dois, né? Então, mais aqui no exercício, eu coloquei só desse jeito para poder você se familiarizar, ok? Vamos mais um. We were riding in my motorcycle. Friends ou friends? Qual dos dois você vai usar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Responde aí. Vamos lá. Friends motorcycle. Viu lá? Coloquei aqui, ó. Nós estávamos dando um passeio na minha motocicleta. Por que aqui eu resolvi não acompanhar esse plural? Presta atenção nessa explicação. Porque aqui, ó, já estou falando de nós. Aqui já tem um pronome que diz: nós estávamos dando um passeio na motocicleta dos meus amigos, né? Então, para não ficar a dupla, igual aquela dupla negativa, né? Aqui há uma duplicação de pronome, né? Então, é melhor que nós coloquemos, nesse caso, apóstrofo S, ok? E até porque motorcycle está no singular, tem isso também, né? Porque se fosse as motocicletas dos meus amigos, aqui a motocicleta, cuidado que a coisa possuída está no singular e pertence apenas a um amigo, ok? Tem essa situação também. Vamos mais um. She had nothing to do with. Aí você vai dizer Tina's comments ou Tina comments. Quando é que a gente coloca só o apóstrofo? Nós colocamos só o apóstrofo quando a palavra já tem um S. Mas aqui, Tina. Tina não tem S. Então, será que você acertou, aluno? Exatamente. Tina, apóstrofo S. Pois bem, o assunto é fácil. Só é você prestar atenção, tomar nota das regras e fazer os nossos exercícios. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e bons estudos.